Collor consegue passar uma imagem de um político que lutava intensamente contra a corrupção, de, de uma pessoa que se vestia bem, que sabia o que estava falando, que sabia ser articulado, né? Fernando Collor, ele se mostrava como um salvador, não como um salvador, mas ele se mostrava como uma pessoa capacitada para governar o país, né? E a população comprou essa ideia, né? Se tinha um Então, Fernando Collor vence as eleições. Queria falar uma coisa importante dessas eleições, principalmente, que foi eleito por Fernando Collor, que foi, como eu já ressaltei várias vezes, foi a primeira eleições diretas onde a população pôde votar, é que ela foi ajudada e manipulada pela mídia, principalmente pela Globo. Isso não é teoria de conspiração, isso a própria Globo já assumiu, né? Teve um debate à noite, né? No horário previamente escolhido, provavelmente, porque à noite os trabalhadores, como no segundo turno foi o Lula e o Fernando Collor disputando, né? O debate foi à noite e os trabalhadores não poderiam assistir, porque eles chegam muito cansados e quando chega à noite eles vão dormir. E como que eles vão poder ver? Não tinha internet na época. E como que eles vão poder ver? Eles veem no Jornal Nacional no outro dia, certo? Como muita gente faz hoje ainda, mas hoje tem internet. E quando eles sentam para assistir o Jornal Nacional, o que tem lá? Tem os melhores momentos do Fernando Collor e não tem os melhores momentos do Lula. Muito ao contrário, tem os piores momentos do Lula. Então, essa eleição, a Globo deu uma ajudada porque ela não queria o Lula no governo. Ainda estamos no final da Guerra Fria, né? Por mais que estamos chegando ao final da Guerra Fria, estamos no final da Guerra Fria, ainda se tem muito medo do comunismo, ainda se tem muito medo do que pode acontecer se a gente passar o governo para um cara, para um trabalhador, para um cara que faz greves, que diz que a burguesia tem que pagar os valores, os impostos, não os pobres. Então se tem muito medo disso ainda, né? Os empresários se tem esse medo. Então, quando os trabalhadores e a população em geral vai assistir o Jornal Nacional, se tem claramente isso lá. Os melhores momentos de Fernando Collor e os piores momentos do Lula. Além das revistas e tudo mais que paravam isso no ar, certo? Além, claro, do mérito do Fernando Collor de vencer por passar essa postura de alguém que é capacitado para ser presidente. E isso é muito claro, até como se não se tinha internet na época, as pessoas acreditavam que elas viam na TV, né? Então, por conta disso, acabou se tem e esse debate foi 2 dias ou um dia antes da eleição. Então teve um peso totalmente grande. E a gente sabe que os debates até hoje têm um peso totalmente grande. Então se imagine nessa época que não tinha internet. Né? A gente tem que pensar isso. Não tinha como eles assistirem um vídeo no YouTube depois. E o governo Collor começa em 1980. Então se tem o fim da ditadura militar em 1885, de 85 até 90 se tem o governo Sarney. Do governo Sarney ele sai do poder, passa então para Fernando Collor, quero falar Fernando Henrique, Fernando Collor, e Collor vai ficar na presidência e a crise econômica ainda ela existe. O governo Sarney não conseguiu frear a inflação, não conseguiu superar a inflação. Então o plano Collor ele vai focar nessa inflação, nessa economia. E como que esse plano Collor funciona? Tem as aberturas, se tem no mundo, nessa época, 1990, o início do neoliberalismo, né? Onde fala que o Estado não precisa ficar com todas as obrigações, não precisa ter tudo no colo do Estado. Pode-se passar algumas coisas para a iniciativa privada, certo? Então, o Fernando Henrique ele vai iniciar, né? Vai dar os primeiros pintar disso.
Então se tem uma abertura das importações e entrada maciça de produtos estrangeiros. Além disso, há confisco das contas bancárias, e esse é o principal fator, um dos principais fatores que vai levar o impeachment de Fernando Collor, né, que todo mundo conhece, que é o confisco das contas bancárias acima de 50 mil cruzados novas. Ou seja, Fernando Collor, juntamente com a sua chefe da economia, né, sua ministra da economia, vão fazer esse plano totalmente arriscado, né, totalmente perigoso, que vai confiscar a poupanças das pessoas que têm mais de 50 mil cruzados. Então um dia você estava economizando a vida toda na sua poupança e você assiste na TV que você tem certa determinada hora, determinados dias para sacar esse dinheiro, e se você não sacar, as contas acima de 50 mil cruzados vão ser confiscadas pelo governo. Elas vão ser devolvidas daqui a um tempo, mas sem os juros e elas vão ser devolvidas reajustadas com a inflação. Então, poxa, o que você, população, se tem a ver isso? Você fica perplexo, e se teve essa perplexidade nessa época. É tanto que um dos maiores índices de suicídio no Brasil foi nesse período, né? Essas medidas duras para enxagar a máquina do Estado não deram certas. Collor também era conhecido por tentar enxugar o Estado, como eu já disse, né? Então ele fazia demissões em massa de funcionários públicos e a extinção de empresas e autarquias públicas, porque ele falava que isso dava muito prejuízo e precisava enxugar o Estado. E convenhamos que às vezes precisa mesmo, mas precisamos saber de uma forma melhor de se fazer isso, além de demissões em massas, né? Então, logo após um ano do seu governo, então se tem esse confisco da poupança, logo em seguida se tem uma bomba que cai na mídia, né, que é a denúncia de corrupções, o esquema do PC Farias. O irmão dele, a Veja consegue falar com o irmão dele, do Fernando Collor, e ele denuncia o próprio irmão falando que tem um esquema de corrupção, né, um grande esquema de corrupção, que é o esquema do PC Farias. E Fernando Collor, diante dessas várias medidas que estão acontecendo, desses vários cenários que estão acontecendo, ele apela para que a gente vê muito no Brasil, na história do Brasil, que é pelo patriotismo da população, pelo apoio à população, né? E ele pede pro povo ir para as ruas de rosto pintado de verde e amarelo para demonstrar o apoio ao Fernando Collor, né? Para demonstrar esse apoio a ele. Porque isso é tudo mentira, né? Ele estava dizendo, é tudo mentira. A gente vai sim conseguir botar o Brasil no eixo, vão conseguir se acabar com a corrupção. E a população já muito puta com ele por causa dessas medidas econômicas, por causa desse esquema de corrupção que sai na capa da Veja, denunciando isso. A população vai às ruas. Ela vai às ruas não para apoiar Fernando Collor, como ele queria, mas sim para pedir o impeachment dele, né? E ela sai de rosto de preto, ela sai com o rosto pintado de preto e mais uma coisa que eu esqueci, porque como ele tinha falado para ir de verde e amarelo, elas vão lá e não saem como ele quer, né? Aqui é a capa da Veja, né? Sem ser da denúncia, a capa da Veja falando que ele caiu, a população de rosto pintado, né? Então, por essa pressão da população pedindo impeachment e com essa denúncia de corrupção, se tem a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar se realmente tem essa corrupção. Eles realmente acham que tem provas, eles conseguem achar prova disso e começam a fazer o processo de impeachment. Fernando Collor, temendo ser impeachmentado, ele renuncia, porque quando você renuncia ao governo, você não perde seus direitos políticos, né? Só que os congressistas não aceitam que ele renuncie, não aceitam a renúncia dele e fazem um processo de impeachment. Então, nosso primeiro presidente eleito diretamente é impeachmentado. Para você ver como a história do Brasil é impeachmentada por esquema de corrupção.
já não começamos muito bem, né? Mas é assim que se tem. Então, se tem uma vitória na rua, se tem um movimento totalmente espontâneo da população pedindo a queda do Fernando Collor, e ele cai, e quem entra no seu lugar é o Itamar Franco, seu vice, né? E ele faz um governo até que mediano para bom ali, né? No dia 20, ele assume no dia 27 de setembro de 1992, logo após o impeachment do Collor, né? O Brasil viveu um dos momentos mais difíceis da sua história, né? Recessão prolongada, inflação aguda, desemprego, impeachment. Então você já percebe como o Brasil tá. Se não me engano, é nessa época que o Brasil ele tem uma dívida externa, ele vai falar para essas pessoas que ele tem a dívida externa, para esses países que ele tem a dívida externa, falar o seguinte: ó, eu vou pagar só o valor para vocês, mas eu não vou pagar os juros. Eu não tenho condições de pagar os juros. Ele vai decretar uma moratória, né? Então, isso só piora o cenário brasileiro, porque o Brasil vai ficar conhecido como um caloteiro no país em todo. E como que você vai trazer investimento para isso se você é conhecido como caloteiro, né? Algo parecido com o que a Argentina passou e às vezes ela passa ainda, né? Então, em abril de 1993, cumprido com o previsto da Constituição, o governo fez assim. Essa questão aqui foi depois que o Itamar Franco ele assumiu, ele fez o plebiscito, né? Que se estava na Constituição, né? Para a população escolher se ela queria ter a república ou se ela queria ter a monarquia. Qual o sistema de governo que ela gostaria de ter, né? E o povo decidiu pela república. E isso foi bom porque você vê a crise que a república trouxe, você vê a crise que ela tá tendo, né, de corrupção e impeachment. E mesmo assim você preferir a república do que uma monarquia, o governo meio que sai fortalecido desse plebiscito. E o Itamar Franco, assim como seus sucessores, vai lançar um plano também, né? Itamar Franco vai lançar o seu ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, o plano que visar criar a Unidade Real de Valor, o URV, para todos os produtos. Posteriormente, o URV veio se chamar de Real, a nova moeda brasileira. O plano real foi eficiente já que proporcionou o aumento do poder de compra dos brasileiros e controle da inflação. Então, o que aconteceu no Itamar Franco, no governo Itamar Franco? Ele escolhe o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que já era conhecido nessa época, e como sociólogo, né, ele já era famoso, então o mercado começa a ficar de olho para ver o que vai sair daí. E diferentemente dos outros planos, eles não colocam uma moeda de cara nova já, né? Como foi o plano Cruzado, o plano Collor. Eles colocam uma moeda de transição, uma moeda, como é que a gente fala? Uma moeda que não vai existir, né? Uma moeda de transição, que é o URV. Essa é a primeira moeda de transição, para colocar o valor desse URV igual ao valor do dólar. Se esse URV chegar a equiparar-se ao valor do dólar, aí sim a gente lança a moeda real, que é o, né, via denominado o real, né? O plano, a moeda real. Se ela não conseguir chegar, a gente não lança. Mas se ela conseguir chegar a esse patamar, devido aos investimentos, devido à nossa tentativa organização, a gente, beleza, a gente lança a moeda real. Se caso contrário, a gente não lança. E foi se passando o tempo e esse URV, esse valor, essa unidade real de valor, foi chegando ao valor do dólar. Então, R$1 naquela época valia $1. Era igual a $1. E isso foi começando a controlar a inflação. Isso foi começando a colocar o Brasil no eixo, né? E quem sai muito fortalecido desse governo é o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Ele vai puxar para ele vai dizer que ele que foi o cara que criou o Plano Real, que foi graças a ele que proporcionou isso, que a inflação finalmente vai começar a se ter um crescimento no Brasil. Porque o que ele
como se tinha muito consumo, uma das medidas desse plano real é subir os impostos, né? Subir a taxa de impostos. Porque se está muito caro, você não vai comprar tudo. Então não vai ter desabastecimento, né? Claro que você tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? O próprio slide vai deixar isso bem claro, né? Cuidado, este falso medicamento. Então, aqui, né, uma sátira que fala substâncias tóxicas aumenta a taxa de desemprego, aumenta o déficit público e aumenta o déficit no comércio externo. Aí, deixa eu ver com esse produto alucinógeno que quem o ingerir acha que a estabilidade só é possível com altíssima taxa de juros. Então é uma sátira para dizer que o plano real tinha essas medidas. Essas medidas que vale ter críticas a elas, mas que contudo deram certo, né? O Brasil começa a controlar a sua inflação, começa finalmente a ganhar a batalha contra a inflação, né? Depois de muito tempo. E Fernando Henrique, por conta disso, ele vai se candidatar a presidente. E dessa vez não vai ter segundo turno, porque ele vai ganhar no primeiro turno. Para ver como foi importante esse plano para ele, né? E ele vai dar continuidade, e ele se candidatou falando que vai dar continuidade ao plano real, que ele é a pessoa certa para estabelecer esse plano. Inclusive, o candidato que vai concorrer com ele vai ser o Lula, né? E o Lula acaba perdendo de novo pela segunda vez para Fernando Henrique Cardoso. E Fernando Henrique Cardoso vai dar seguimento ao seu plano, o Plano Real. Ele vai governar de 1995 a 2002. Em 1º de julho de 2004 passou a vigorar a nova moeda no país, o real. O Banco Central fixou uma paridade entre o real e o dólar, a fim de valorizar a moeda, e conseguiu. E ele saiu de Itamar Franco. E como o Collor, eu tinha falado que ele começa a dar sinais de iniciar o neoliberalismo no Brasil, Fernando Henrique Cardoso é o cara que vai colocar isso em prática, que vai fazer esse neoliberalismo acontecer. Então ele começa a privatizar muitas empresas, né? Começa a privatizar o Vale do Rio Doce, a Vale, vai privatizar esses setores da economia do país, não vai ficar mais na mão do Estado. Só voltar para o slide aqui. Bora. Isso. Tem até essa sátira aqui que fala, né? Não consigo achar o Brasil. Aí tem o Fernando Henrique Cardoso aqui. Claro, eu vendi, né? No primeiro mandato, ele privatizou empresas estatais como a Vale do Rio Doce, Sistema Telebrás. E com o apoio que ele tava com a economia controlada e você conseguindo com essa nova moeda, né, o real, você conseguindo ter um valor comercial, você conseguindo ter o seu dinheiro valendo, né, não tendo mais aquela loucura da inflação, ele ganha muita popularidade e com essa popularidade ele vai ao Congresso. Até Fernando Henrique Cardoso não se tinha reeleição. Você ganhava a eleição uma vez e você tinha que sair fora. Você não podia continuar. O Fernando Henrique ele vai para a Câmara para tentar aprovar uma emenda à Constituição para poder se recandidatar, né? E ele sai vitorioso, né? Ele consegue realmente isso. Agora, com o Fernando Henrique, depois do mandato dele, vai se poder se reeleger a presidente da República, governadores e prefeitos. Só que depois se descobre que ele, juntamente com seus aliados, que ele comprou congressista, né? Que ele fez aquela famosa política, né? Política velha, entre aspas, de comprar congressista, de dar cargos, de comprar votos, né? E o Fernando Henrique, ele vence, ele consegue fazer um governo bom, né? Um governo de alto de crescimento do Brasil, um governo de crescimento em alto no governo do Brasil. Então o Brasil começa a crescer, começa a se estabilizar. E com a reeleição podendo agora, ele se candidata novamente à presidência em 2002.
ele concorre novamente à presidência, né? E ele vence novamente em cima do Lula de novo. E após vencer, né, no seu segundo mandato, o país estava mergulhado numa recessão econômica. O real começava a dar sinais de algumas crises, né? Fernando Henrique ele vai dizer que essas crises são por causa da economia mundial e não necessariamente por causa dele. Mas tem no segundo mandato, por exemplo, os apagões, né? Quem vive nessa época de 2002 sabe o que é os apagões, né? Você de repente estava aqui em casa e de repente todo o seu estado ficava no escuro, toda a sua cidade ficava no escuro, o Brasil ficou no escuro, né? Além disso, teve aqui sim a crise mundial, elevados nível de desemprego. Isso tudo vai afetar bastante o Brasil e vai cair um pouco a popularidade de Fernando Henrique Cardoso. Seu todo governo foi marcado pela implementação de várias políticas sociais, um ponto positivo, né? Foi lá que se teve o início do programa Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa Alimentação. Avanços importantes também foram conseguidos na área de educação e saúde, como a distribuição gratuita de medicamentos contra a AIDS e a criação de remédios genéricos, vendidos a preços baixíssimos. E em 2003, depois de 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso tenta eleger o sucessor do seu partido, e o Lula lá pela terceira vez tenta a sua candidatura a presidente. E dessa vez ele vai vitorioso no segundo turno, né? Ele sai vitorioso. E o governo de Lula, a sua trajetória de vida fazia com que diversas... Ah, sim, eu lembrei que eu ia falar. O governo de Lula, dessa vez, a sua candidatura foi um pouco diferente, né? Tem até charges espalhadas que o governo de Lula dessa época ele foi diferente. Ele entendeu, né? Chamou um marqueteiro. Ele fez a sua propaganda eleitoral diferente. Ele sabia que não conseguiria ser eleito sem o apoio dos empresários, sem o apoio desse ramo da sociedade. Então, o Lula, ele vem mudado para essa eleição e ele consegue vencer, né? Ele consegue passar uma imagem melhor assim, melhor no cenário brasileiro, né? Uma imagem melhor de um cara que não é tão fervoroso, em certos sentidos, que ele não vai expulsar ninguém das suas casas, que ele não vai fazer uma reforma agrária forçada. Inclusive, o seu vice era um empresário. Então ele vence, e é a primeira vez no Brasil que a esquerda tomaria o controle da nação. Lula vai governar de 2002 a 2010, assim como Fernando Henrique Cardoso, ele ganha uma reeleição, né? E ele faz, basicamente, por mais que o Lula tenha muito ligado a questões sociais e programas sociais, o governo de Lula é um governo neoliberal, né? Ele dá continuidade a Fernando Henrique Cardoso. Ele vai privatizar certas empresas, ele vai... O ProUni é um exemplo disso, né? O ProUni, se você não faz faculdade numa universidade federal, você está fazendo uma privada. E quem está pagando a privada para você fazer lá? O governo, né? É uma forma de neoliberalismo. E ele cria os programas sociais tão famosos, que é o Bolsa Família. E ele tem um lema que é o Fome Zero. Ele fala que vai acabar com a fome no Brasil, ninguém vai mais passar fome. Ele que vai... O Enem vai ser agora a forma de entrar na faculdade, que se tinha o Enem, mas o Enem não era um vestibular, né? É o governo Lula, que o Enem vai ser um vestibular para entrar na faculdade, realmente. Então a gente tem hoje... O governo Lula termina com aprovação recorde 80% de avaliação positiva. Teve como principais marcas a continuidade com o êxito do Plano Real, retomada do crescimento do país e a redução da pobreza e da desigualdade social. A desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres teriam aumentado em 2001 e 2003, segundo a publicação da Globo. Contudo, o relatório do IBGE no fim de 2007 afirmou que o governo do presidente Lula estaria fazendo o Brasil um país menos desigual. E com isso, no final do governo Lula, ele consegue eleger
a sua sucessora, que é Dilma Rousseff. Eu não vou falar do mandato dela, só vou dar uma pincelada aqui no final dela, que os logos dela eram um país rico, um país sem pobreza, né? Ela foi a primeira mulher na presidência do Brasil, né? Se teve as tentativas de outras candidatas, como a Heloísa Helena, Marina Silva, que está até hoje no páreo, né, para a presidência, mas quem venceu foi ela, sendo a quarta presidente da República, né? E é aqui que a gente termina nossa aula no governo Dilma. Então a gente fez um panorama geral da nova república, né? Esse tema que a gente está vivendo hoje. Imagina como a gente vai explicar o que foi o governo Temer, o que foi o governo Bolsonaro. E eu fico muito agradecido por vocês terem assistido até aqui. Boa sorte no Enem. Espero ter ajudado de vocês de alguma forma. Qualquer coisa, estamos aqui para poder ajudar vocês, né? E é isso, de aluno para aluno, boa sorte, relaxe no Enem, faça uma boa prova e vocês vão conseguir. E é isso, obrigado, gente. Tchau, tchau.